Bom dia, tudo bem com você? Iniciamos nossa aula de língua portuguesa e falaremos hoje sobre o uso do R, ERR, S e SS. A atividade de hoje está na página 9 e 10 do seu caderno base 2 e as atividades que iremos fazer é da 13 até a 18. Bom, para escrevermos palavras com R e RR, nós temos algumas regras, tá? Primeiro, a gente precisa identificar que o R tem sons fracos e sons fortes. O que seriam sons fracos de R? Ra, re, ri, ro, ru. O que seria, então, os sons fortes de R? Ra, re, ri, ro, ru. Então, para sons fracos, eu falo dessa forma: coração, coronavírus, colorido, carinho. Note que é ra, re, ri, ro, ru. Já para os sons fortes, eu pronuncio assim: rato, rua, serra, carro, barriga, terra e branco. E assim por diante. Note que quando eu trago a escrita para os sons fortes, tanto eu posso usar um R só no início das palavras, como dois R's no meio das palavras. E essas regras que a professora vai falar agora para você. Temos 3 regras. A primeira é: não inicia-se palavras com RR. Então, nunca vai reiniciar palavras com RR, sempre com um R só. Mesmo assim, ela continuará sendo um som forte. Olhe, rato e rua, o mesmo som de serra e carro, tá bom? Então, a primeira regra é essa. Segunda regra: quando for entre vogal e consoante, a palavra deve ser escrita apenas com um R. Exemplo: honra. Note que nós temos uma consoante e nós temos uma vogal. E no meio, o R só, um R só. E continua com som forte de R. Ra. Honra. Assim, entendemos que entre vogal e consoante, eu uso um R só e continuo com som forte de ra, re, ri, ro, ru. Quando for, terceira regra, quando for vogal e vogal e eu tiver uma palavra com som forte, eu escrevo sempre com dois R's. Exemplo: corrida. Note que para que eu faça um som forte entre duas vogais, eu tenho uma vogal aqui, outra vogal aqui, RR no meio, para que tenha este som de ra, re, ri, ro, ru, eu preciso agora colocar dois R's. Então, sempre a regra é essa. Vou fazer uma palavra, escrever uma palavra entre vogal e vogal e o som é forte, então é dois R's que eu uso. Muito bem, essas são as 3 regras para o uso da letra R. E o que o livro traz para vocês na atividade? O que o caderno de vocês traz? Traz uma atividade sobre R e RR, vocês terão que fazer a leitura dessas palavras. Observem que aqui tem leitura, palavras escritas com R, RR, no meio, no começo e no fim. E tem sons diferentes, ó, vampiro, alegria, rainha, serra. Então, são palavras todas com R, mas que tem uma escrita diferente, umas com R e outras com RR, e também tem sons diferentes, ok? Na número 13, você terá que pesquisar no dicionário, na revista, em outros lugares, se você souber da sua cabeça também, outras palavras que têm a letra R, tá? E não pode estar aqui em cima, são palavras diferentes, tá certo? Ó. E a número 14, você vai pesquisar palavras escritas com RR. Coloca aqui também, embaixo. Na número 15, você vai ter que escrever 3 frases utilizando as palavras de R ou RR. E sobre frases eu vou dar uma explicação logo no final.
Bom, sobre S e SS, eu trouxe uma explicação do YouTube, no canal da professora Alda, uma professora de língua portuguesa. Muito legal esse vídeo, as aulas dela são bem legais, se vocês quiserem acompanhar, eu vou disponibilizar o link, tá bom? Então, vamos ver o que a professora vai explicar sobre o S e o SS. Olá, hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro, vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são. Então, eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois. Eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois. Também uso SS. Professor é a mesma situação. Vogal antes, vogal depois. Então, eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre duas vogais. Olha mais um exemplo. Casa, ZA, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, za, tem som de Z, então uso S. Coisa, za, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Então, a gente percebe que algumas regras são bem parecidas com o uso do R e do RR. Então, o que nós aprendemos aí? Que nós temos que fazer nessa atividade, tá? Vocês vão fazer a leitura aqui dessas palavras, observando os sons diferentes de S e também a escrita. Vai pesquisar no dicionário outras palavras escritas com S e criar 3 frases utilizando as palavras escritas com S e SS. Vamos falar sobre essas frases. O que eu devo lembrar quando eu vou escrever uma frase? Que frase precisa ter um sentido completo? O que quer dizer isso? Eu tenho que entender a frase, ela tem que conter nesta frase um sentido, e esse sentido ele tem que estar completo. Como assim, professora? Já vou mostrar. Também tenho que observar que ela tem que iniciar com letra maiúscula e não posso esquecer de colocar as pontuações. Exemplos. Olha lá, peguei esse desenho aqui da menininha e fiz uma frase. A menina de casaco vermelho está na cadeira de rodas. Eu entendi que a menina que eu estou falando é a de casaco vermelho e que ela está na cadeira de rodas. E iniciei com letra maiúscula e terminei com ponto final. Então, é uma frase de sentido completo. Próxima. Raul gosta de matemática. Quem gosta de matemática? O Raul. Eu já entendi que o Raul gosta de matemática. Comecei com letra maiúscula, terminei com ponto final. Minha frase tem um sentido completo. Silêncio, vai começar a aula. Olha só, usei o ponto de exclamação. Posso utilizar o ponto de interrogação ou outro ponto, dependendo da minha frase. Silêncio, a aula vai começar a aula. Eu entendi que eu devo fazer silêncio porque vai começar a aula. Então, a minha frase iniciou com letra maiúscula. Ela tem
pontuação e um sentido completo. E assim vocês deverão fazer nas atividades com R, IRR, S e SS para criar as 3 frases, tá certo? Resumindo o que entendemos e aprendemos hoje. Vogal mais consoante, eu escrevo com R ou S. Exemplo, carpete e cansativo. Vogal mais vogal. Se eu quero um som forte para o ra, re, ri, ro, ru, ou sa, se, si, so, su, está entre 2 vogais, tenho que colocar RR ou SS. Exemplo, carro, assistir. Não inicia-se palavra com RR ou SS, sempre um R só, um S só. Exemplo, sapo e rato. Mesmo assim, elas terão sentidos fortes, o som forte. Frases precisam ser iniciadas com letra maiúscula, utilizar as pontuações e ter sentido completo. É isso, turma. Que vocês tenham bons estudos, realizem as atividades solicitadas e se permanecer com dúvida, pode me escrever.